Olá, vem chegando que a gente está começando mais um episódio do RNP em Rede, esse espaço de diálogo sobre educação, ciência, tecnologia e inovação. Eu sou Leone Gouveia e vou estar aqui com vocês em alguns episódios para trazer mais conhecimento aqui durante o Fórum RNP. E eu tenho o prazer de conversar agora com Marco Fabossi, ele que é palestrante, consultor, escritor e tem um foco em desenvolvimento de líderes e equipes. Quero muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder fazer parte desse evento tão maravilhoso e tão especial e tão importante, não só para a tecnologia, né, mas para as pessoas que estão envolvidas com isso. Maravilha. Olha, Fabossi, a gente acabou de assistir uma palestra maravilhosa com você, então eu vou direto ao ponto. Conta pra gente o que é a liderança ressonante, né? Uhum. E por que ela é tão eficaz para a gente produzir um espaço de criatividade e inovação nas empresas? Legal. A expressão ressonante e dissonante, né, que são os dois lados, né, da liderança, é uma expressão que vem da neurociência, né, dos estudos da neurociência, e que traz exatamente essa expressão que quer dizer que o líder ressonante é aquele que ressoa aquilo que as pessoas realmente esperam de uma liderança. Então, um líder ressonante é aquele líder que se conecta emocionalmente com as pessoas, é um líder que produz no ambiente uma segurança psicológica para que as pessoas possam ser elas mesmas, que elas possam trazer o seu melhor para o contexto, independente se aquilo que elas estão trazendo vai servir ou não vai servir, se as ideias delas fazem sentido ou não fazem sentido, mas elas têm a liberdade de trazer aquilo que está no coração delas, aquilo que está dentro do pensamento delas, sem nenhuma restrição. E se servir é legal, se não servir, tudo bem também. Pode ser que sirva parte não sirva, mas eu não tenho esse medo de colocar as minhas ideias, de dar sugestões, de desafiar o status quo. Então, é o líder que ele traz, assim, para as pessoas uma motivação mais intrínseca, né? Ou seja, baseado em propósito, conectado com pertencimento, com engajamento. As pessoas se engajam com aquilo que elas ajudam a criar. E esse líder ressonante, ele envolve as pessoas na criação, na criatividade, e ele explora o melhor das pessoas nesse sentido, no bom sentido. Contrário ao líder ressonante é o dissonante, que é o líder que trabalha principalmente na base do controle, na base do medo, na base de motivadores mais extrínsecos, né, como eu costumo chamar de algemas de ouro. Então, por exemplo, olha, se você for bem, eu te dou um MBA, eu te pago um curso de inglês, ou eu te dou o carro por 3 anos. Então, a pessoa fica preso àquilo não porque ela quer estar, mas porque é uma vantagem que para ela é importante naquele momento, mas então ela fica quietinha no canto dela, ela não atrapalha muito, né, porque para o líder dissonante, as ideias, principalmente as ideias que são contrárias às suas próprias, não são muito bem-vindas, né? Tem um amigo meu, estava outro dia conversando comigo, ele falou, poxa, eu tenho um líder que troca muita ideia comigo. Eu falei, pô, que legal. Sim. Ele falou, não, mas eu chego com a minha ideia, ele troca pela dele e está tudo certo. Então esse é o líder dissonante. Sim. Então é um pouco disso, né? Porque no fundo, se a gente quiser o melhor das pessoas, a gente precisa criar esse ambiente onde exista confiança e segurança psicológica. E é isso que o líder ressonante consegue criar. Então, esse é um pouco do que é o líder ressonante. Perfeito. E como é que um líder, né, assim, que você traz é muito desafiador, né? Essa questão da conexão, a pessoa tem que se expor, se abrir, né, para essa conexão real. E o que ele precisa se desenvolver para criar essa capacidade de conexão com a equipe? Basicamente, assim, não tem uma receita para isso, tá? Porque para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras nem tanto. Então depende um pouco do perfil da pessoa. Já viu que você já conheceu meu perfil aqui com a minha pergunta, né? Então não é igual para todo mundo, mas existem algumas
assim, algumas premissas básicas que precisam acontecer. Como eu falei, para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto. E uma delas é buscar mais autoconhecimento. Na liderança, isso tem sido algo muito comentado, muito falado, muito discutido, mas ainda muito pouco praticado. Nós, ocidentais, a gente tem uma certa dificuldade de olhar para dentro. Os orientais, eles já têm uma orientação diferente, um aculturamento diferente. Tanto que as coisas que são mais introspectivas, em geral, vêm do Oriente. Por quê? Porque eles têm essa cultura, nós não temos. Então, a gente não foi ensinado a olhar para dentro, a gente não foi ensinado a buscar se perceber, ter contato com as nossas emoções, identificar, sabe, falar sobre isso. A gente não foi. Então, esse é o primeiro passo. A gente precisa de mais autoconhecimento. E isso precisa ser algo intencional. Eu preciso buscar conversar mais comigo mesmo. Então, esse é o primeiro passo. Tem várias ferramentas para isso. Sim. A gente tem... A terapia ajuda muito nisso. Feedback, pedir feedback ajuda muito nisso. A própria meditação ou mindfulness também ajuda muito nisso. Então, a gente precisa intencionalmente construir uma agenda que tenha mais tempo para a gente também se conhecer melhor. Sim. Então, autoconhecimento é importantíssimo. Só que não só autoconhecimento, a gente precisa... Porque eu posso usar o autoconhecimento para me proteger. Então, eu posso, por exemplo, saber identificar meus pontos fortes, saber identificar meus pontos fracos e acabar falando, bom, então tá bom, já que esses são meus pontos fracos, deixa eu esconder esse negócio no porão. Isso não serve. Se a gente se conhecer nesse sentido, não faz tanto sentido assim. Então, o que a gente precisa, além do autoconhecimento, a gente precisa de trazer um pouco mais da vulnerabilidade para dentro da conversa, que é algo também novo para a gente. A gente sempre teve um olhar para a vulnerabilidade associado à fraqueza e fragilidade. E nós fomos aculturados e ensinados a não demonstrar fraqueza e fragilidade no mundo corporativo. Então, eu até sei mais sobre isso hoje, porque a Brené Brown trouxe esse mundo de conversa para a gente sobre isso, pesquisa científica sobre isso. Então, a gente sabe que vulnerabilidade é importante. Só que a gente ainda tem uma resistência em colocar em prática no dia a dia a vulnerabilidade. O que é natural, porque é um processo. Então, eu preciso... O primeiro passo é esse, juntar autoconhecimento e vulnerabilidade. E lembrar que vulnerabilidade, e falando um pouco sobre isso, que a gente está comentando aqui sobre criatividade, sobre inovação. A vulnerabilidade que vai me permitir, a partir do autoconhecimento, me permitir saber aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou. E a vulnerabilidade vai abrir essa estrada para que eu possa, a partir do momento que eu sei que eu não sou bom em algumas coisas, de trazer outras pessoas junto comigo, que são boas naquilo que eu não sou, para que a gente juntos possa construir algo significativo. Então, o caminho ele começa por aí, e não é um caminho tão simples assim. Agora, eu queria só lembrar que vulnerabilidade não significa sair pelos 4 cantos da empresa gritando, olha, eu sou ruim nisso, sou péssimo nisso, não sei fazer isso. Não é nada disso. Vulnerabilidade tem a ver com permitir que as pessoas que estão mais próximas de mim, as pessoas que estão junto comigo numa atividade, numa tarefa, num objetivo, num propósito, que elas saibam com quem estão lidando. É só isso. E esse é o mínimo que a gente deveria oferecer para as pessoas. Que elas saibam com quem estão lidando. Porque quando eu, como líder, ofereço isso para as pessoas, elas também se abrem para oferecer a mesma coisa. Sim. E quando todos na equipe oferecem o seu melhor, mas também reconhecem aquilo que não são tão boas assim, cara, a gente juntos constrói algo que todo mundo participa, co-constrói as coisas. Então, esse é o início da jornada. Óbvio, tem muitas outras coisas que vêm a seguir, mas, para mim, esse tem sido o grande obstáculo nesse início de uma jornada de construção de uma liderança ressonante, que começa com autoconhecimento e começa com vulnerabilidade. E depois isso me ajuda a ter mais autenticidade,
e autoestima também. Então, combinando tudo isso, eu chamo de autoconfiança esse conjunto todo. Porque para oferecer confiança, eu preciso ter esse negócio do lado de dentro. Eu só consigo oferecer daquilo que eu tenho. Então, para construir essa autoconfiança, o caminho é esse. Autoconhecimento, vulnerabilidade, autenticidade, que no fundo me dá mais autoconfiança para que eu possa fazer esse negócio acontecer. Muito bom. Eu acho que você já cobriu um pouco, mas eu queria fazer uma pergunta mais prática. Se você encontrasse alguém assim que está meio perdido, acabei de virar líder, estou meio perdido, quais conselhos você daria para essa pessoa? A primeira, assim, vai na linha do que eu já falei, mas o primeiro ponto é o seguinte: eu quero me tornar um bom líder, uma boa líder? Essa é a primeira pergunta, porque às vezes isso tem sido um ponto que eu tenho trazido principalmente para o RH, né? Que é o seguinte: ao falar de uma possibilidade de assumir uma liderança, é preciso trazer o bônus e o ônus também. Sim. Porque assim, eu estou saindo de um trabalho individual, de um colaborador individual, me destaquei aqui, agora eu vou assumir uma liderança. Pode ser num squad, pode ser em qualquer situação, num trabalho de liderança mais formal, que seja. Sim. Mas eu quero o aumento de salário, eu quero as vantagens que eu vou ter a partir de agora, isso eu quero, isso é o bônus. Agora, você está ciente de que você, a partir de agora, você é responsável por pessoas, de que você é responsável por cuidar do bem-estar dessas pessoas, do desenvolvimento dessas pessoas, de construir um time, né, com interdependência, colaborativo. Você está afim desse negócio? Porque para começar esse negócio, você precisa gostar de gente. Então, o primeiro ponto é esse. Se você está numa liderança e está vendo que o seu negócio não é esse, que lidar com pessoas, que lidar com gente, que cuidar do bem-estar das pessoas, que se aproximar mais das pessoas, não é um negócio que você gosta e que te faz bem, cara, sai desse lugar. Abre a porta para que outra pessoa faça isso. Vai para uma carreira em Y, uma carreira em W, sei lá. Vai buscar alguma coisa mais que tem mais a ver com a sua capacidade técnica, vamos dizer assim, porque liderança, para começar, então esse é o primeiro ponto. Para assumir uma liderança, ou para estar à frente de uma equipe, de um time, é preciso gostar de gente. Então, se você não gosta de gente, vai fazer outra coisa. É o melhor que você pode fazer para você e para as pessoas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa é isso, cara, você tem que ter essa disposição de saber que agora você virou referência para as pessoas. E como referência, as pessoas vão estar olhando para você em tudo que você faz e fala. Né? Então, se aquilo que você faz está dissociado daquilo que você fala, não faz sentido. E é mais fácil fazer, ou mais fácil não, é mais forte fazer do que falar. Então as pessoas vão estar te olhando como referência. Isso exige que você seja perfeito? Não. Mas exige que você minimamente seja coerente no sentido de buscar fazer aquilo que você diz que vai fazer. Você vai errar, vai tropeçar, faz parte. E aí entra a vulnerabilidade, que é a questão de pedir ajuda, a questão de pedir desculpas, a questão de dizer não sei, pode me ajudar, faz parte da jornada. O líder não precisa ter todas as respostas. As respostas estão em todo lugar. Então o líder precisa saber perguntar bem. Ele precisa ter essa liberdade de ser vulnerável quando não tem a resposta para alguma coisa e aprender com as pessoas. Eu acho que esse é o quarto ponto também, que é aprendizado, né, ou aprendizagem contínua. O líder não vai ter todas as respostas, mas é alguém que busca aprendizado o tempo todo. Mesmo porque, como eu falei, o líder como exemplo para as pessoas e como alguém que é responsável pelo desenvolvimento das pessoas, é alguém que demonstra isso através da aprendizagem. E como é que ele demonstra isso? Que combinando tudo, né? Então, como eu falei aqui já do feedback. Se eu sou um líder, por exemplo, que tenho a vulnerabilidade e a disposição de chegar para a minha equipe e falar, gente,
eu quero ser um líder melhor para vocês, mas eu não sou perfeito e não tenho todas as respostas. Então, me ajudem aí. No ponto de vista de vocês, quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? O que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso continuar fazendo? Que conselhos vocês dariam para mim, como líder? Ah, mas a minha equipe não vai falar. Então, faz essas perguntas para eles, sai da sala e deixa eles conversarem. E quando você volta, tem ali um dossiê para você, com muitas coisas que você pode aproveitar para trilhar essa jornada da liderança, que é uma jornada que não tem fim, né? É uma jornada que todo dia tem alguma coisa diferente, todo dia tem alguma coisa nova, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Mas tem que ter essa disposição de buscar esse autoconhecimento e essa vulnerabilidade, novamente, de ser transparente, de autêntico. E então, se eu pudesse dar algumas dicas para esse líder, e não precisa ser um líder que está começando, porque, infelizmente, a gente tem muitas pessoas hoje em posição de liderança que ainda não escolheram liderar. Porque liderança não é um cargo, uma posição, um título, uma sala, um crachá. Liderança é uma escolha. Eu posso estar numa posição de liderança e ainda não ter escolhido liderar. Então, fica aí, para mim, assim, um ponto de partida é esse. Óbvio, tem muitas outras coisas no meio do caminho, mas é isso. Líder, não se esqueça que tem gente atrás do crachá, que a gente precisa de gente para ser gente, que ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho, ou seja, todos nós precisamos, não temos a capacidade de mudar ninguém, mas todos nós precisamos de ajuda para mudar, e que o líder ou a liderança que não serve para liderar. Então, é isso. O líder não existe, ou a líder, né? A liderança não existe para a própria liderança. Sim. A liderança só existe por causa das pessoas e para as pessoas. Se a gente não tivesse gente para estar com elas ou para liderá-las, a liderança seria totalmente desnecessária. Então, a liderança só existe para as pessoas e pelas pessoas. E o líder tendo essa consciência de que ele está ali para servir, e servir não é dar o que as pessoas querem, mas o que elas precisam, faz toda a diferença, né? Lembrar que as pessoas seguem um líder ou uma líder na esperança de que com esse líder ou essa líder vão conseguir chegar em lugares melhores do que conseguiriam chegar sozinhas. Se não for assim, eu posso até te obedecer, mas não te seguir. E se eu estou te obedecendo, mas não te seguindo, isso não é liderança. Então, são pontos importantes que um líder precisa considerar. Se estiver meio perdido, traz esses pontos aí que eu acho que vai ajudar. Perfeito. É muita responsabilidade, né? Você lidar com a vida, com o dia a dia das pessoas, né? Eu acho que a gente realmente precisa ter essa consciência. E muitas vezes, como você falou, uma pessoa ela é promovida pelas habilidades técnicas, não necessariamente pela habilidade com pessoas, né? Então isso realmente ali acaba impactando no dia a dia de uma equipe como um todo, né? E você sabe que tem um erro muito normal que acontece nessa transição, que assim, quando a pessoa sai de uma posição técnica, onde ela dominava, ela sabia, ela se destacava para uma posição de liderança, é que ao assumir um time, essa pessoa muitas vezes se vê na necessidade de usar o seu conhecimento para validar a sua liderança. E aí o que acontece? Ela começa a disputar com a sua equipe o conhecimento técnico. Ou seja, eu estou aqui porque eu sei mais que vocês. Eu estou aqui porque eu sou melhor que vocês nesse negócio aqui. Cara, isso é a pior coisa que um líder pode fazer, porque a partir do momento que ele assume a liderança, cara, ele tem que largar o osso, né, nesse sentido. Porque mesmo que ele saiba mais que as pessoas, o papel dele não é mostrar que ele sabe mais. O papel dele é transferir esse conhecimento para as pessoas. Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você transferir esse conhecimento. Ele tem que usar menos respostas e mais perguntas, mesmo que ele saiba. Quando alguém chega para ele e fala, chefe, como é que eu faço isso? Ele muitas vezes sabe como fazer isso, mas ele tem a vulnerabilidade, a humildade de, ao invés de responder, levar uma pergunta. Tá bom, quais são as possibilidades? Como você gostaria? Como você acha que isso poderia ser feito? Quais são
Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Por quê? Porque é nesse momento que ele está efetivamente ajudando essa pessoa a não depender dele e começar a criar suas próprias conclusões, suas próprias respostas e crescer e avançar e evoluir. Então, esse é um erro normal na transição, de eu tentar disputar conhecimento com a minha equipe, o que não faz o menor sentido. Né? Então, cuidado com isso, porque esse é um erro muito natural que acontece. Assim. Né? E aí, para fechar, eu queria que a gente falasse, aqui na RNP, a gente trabalha muito com a academia, né, com o governo, universidade, setor público, que é um ambiente muito diferente do mercado, né? Como é que os líderes desses setores podem ajudar a criar esse ambiente, essa liderança ressonante? Boa. É um ambiente, a gente sabe que é um ambiente diferente do mundo privado, muitas vezes. Então, assim, a liderança ressonante, ela prima por, primeiro, buscar estar mais próximo das pessoas. E eu sempre digo que estar perto é geografia, estar próximo é escolha. Então, não é estar perto, é estar próximo. O que significa isso? Se conectar emocionalmente com as pessoas, se deixar conhecer pelas pessoas, demonstrar interesse genuíno pelas pessoas, buscar conhecer melhor as pessoas. Então, tudo isso faz parte dessa proximidade emocional com as pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é buscar construir junto com as pessoas um propósito para aquilo. Porque nós vivemos, muitas vezes, sem uma clareza de propósito. Agora, quando a gente tem uma missão clara, né, um objetivo claro, um propósito mais claro, que não é só preencher esse formulário, que não é só construir essa base de dados, que não é só finalizar esse projeto. Por trás disso tem um benefício, um impacto que eu estou ajudando a causar nas pessoas, na sociedade, no mundo. Então, quando o líder consegue, junto com as pessoas, se alinhar com esse propósito, isso traz uma motivação intrínseca muito maior. Então, esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto é aquilo que eu já falei um pouquinho agora há pouco, que as pessoas se engajam com aquilo que elas ajudam a criar, ajudam a construir. Então, co-construir as coisas com as pessoas. É por isso que a segurança psicológica é tão importante. Porque a segurança psicológica, ela vem são etapas que vão se construindo. Né? A primeira etapa é a inclusão, que é o senso de pertencimento. As pessoas precisam se sentir parte do que elas estão construindo. Sim. Segunda coisa é aprendizado. Quando eu me sinto pertencente e tenho abertura para aprendizado, eu me interesso mais por aquilo. O terceiro estágio, depois que eu pertenço e aprendo, é o estágio da contribuição. Agora eu estou livre e estou mais disposto e disposta a contribuir. E aí, a partir do momento que eu pertenço, que eu aprendo, que eu contribuo, aí eu transformo. Aí eu tenho assim liberdade para questionar o status quo, para contribuir com aquilo que eu tenho de melhor. Então, esse é o terceiro ponto, a gente co-construir trazendo essas etapas da segurança psicológica para dentro da conversa. E óbvio, isso é garantia que vai dar certo? Não é, mas aumenta muito a possibilidade. A gente vai cruzar com pessoas que não vão querer, não estão afim? Sim, faz parte da vida, mas quando eu faço isso, pelo menos esses 3 pontos que eu falei aqui agora, eu aumento muito a chance de fazer esse negócio acontecer. Muito bom. Olha, Fabócia, eu ficaria aqui mais horas conversando com você. É um tema que eu acho que ele é maravilhoso para a gente, super importante. Eu sou líder, eu sei, tenho vários desafios ainda pela frente. É muito bom, adoro o seu trabalho, conheço muito do seu conteúdo. Obrigado. Agradeço demais por você compartilhar um pouco mais desse conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de estar com vocês aqui nesse fórum tão maravilhoso e que é muito técnico, né? Mas que vocês tiveram a sensibilidade de trazer, né, ontem o Nassib e mais outras pessoas, e hoje né, eu falando sobre a liderança ressonante também, porque no fundo, apesar de toda a tecnologia, de toda exponencialidade, de toda a IA, as coisas só acontecem quando a gente ou quando as pessoas estão envolvidas, né? E a líder
tem essa responsabilidade de fazer com que tudo isso se conecte com pessoas. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma maneira. Demais, demais. Eu agradeço a você que ficou com a gente até agora, que teve a oportunidade de ouvir e adquirir esse conhecimento junto comigo aqui nesse momento. Muito obrigada. Se você gostou do conteúdo, curte o conteúdo, siga a gente aqui no nosso canal. A gente também está nas redes sociais, então siga a RNP nas redes sociais para olhar todo o conteúdo que a gente tem para a nossa comunidade. Muito obrigada e até o próximo episódio.